Tô com o meu Visual Studio aqui já aberto, então vamos criar então um projetozinho aqui. A gente vai criar uma API que faz basicamente cadastros de categoria, né? Dentro dessa interface inicialmente que eu selecionei a API, vamos criar então uma API aqui do zero. Vamos então criar aqui uma nossa API, então One is API. Então vamos para o próximo. Eu estou criando dentro de desktop curso, mas eu vou criar aqui dentro de um workspace intensivo. Então, ONAPI, que é a primeira API, né? Aqui a gente não precisa mexer em nada. Eu estou usando o .NET Core 6, essa aqui mesmo. Com a nossa API, então, ela foi criada inicialmente. A gente tem aqui alguns parâmetros aqui. O código-fonte da nossa aplicação, né? Então, a gente tem um projeto, né? A gente tem aqui, então... vamos iniciar essa API para ver se ela está rodando certinho, né? Aqui ó, em cima tem esse on, vai estar geralmente o nome do projeto que você criou. Você pode dar um clique nele ou apertar um F5, né? Eu vou apertar aqui que é mais fácil. Dando F5 vai startar esse projeto e a gente vai ver se ele vai estar funcionando. Já está funcionando perfeitamente. A gente já tem aqui um método, né, chamado get, que tem alguns parâmetros aqui e tudo mais. Mas enfim, está funcionando bonitinho. Falando um pouco sobre a estrutura do projeto, nós temos aqui então as dependências do projeto. A gente tem alguns pacotes aqui que basicamente essa tela que acabou de aparecer com um ícone verde, ela é o Swagger. A função dela é o que? É uma documentação para trazer todos os métodos que a sua aplicação tem, com todas as suas definições, campo, quais são os tipos de requisição, se é um GET, se é um POST, e o que você precisa mandar para utilizar aquela rota, né? A gente tem estruturas, inicialmente a gente só tem duas aqui dentro, porque é o mínimo que precisa para iniciar o projeto, que a gente acabou de iniciar. A gente tem aqui um arquivo de configuração, que basicamente é para a gente definir parâmetros. A gente vai acabar colocando algumas variáveis de ambiente aqui. Então, esses arquivos eles servem para diferenciar ambientes de publicação. Então, por enquanto a gente vai trabalhar só com esses dois, mas algumas empresas trabalham com desenvolvimento, trabalham com ambiente de teste, ambiente de stage e, enfim, de produção, né? Mas vamos falar só dessas duas por enquanto. Controller. Esse controlador é a porta de entrada da nossa API, né? É a partir daqui que se entra uma requisição HTTP e é a partir daqui que a gente dá o destino para ela. A gente conecta em banco, a gente faz o que precisa fazer, o que na verdade aquela rota em si se propõe a fazer, né? Então, mas a gente vai criar tudo do zero, então eu vou apagar isso daqui, vou apagar isso daqui também. Que é uma aplicação sem nada. Temos também essa classe Programmer, que basicamente é que o próprio .NET cria inicialmente para poder... É o mínimo de configuração possível para essa API rodar. Tá? Então vamos criar aqui então nosso primeiro controle aqui, eu vou em adicionar, a gente pode ir a controlador, mas eu venho aqui na classe que eu vou um pouco mais manual, que é para vocês pegarem mais. Então a gente vai criar o nosso primeiro controlador que a gente sugeriu aqui fazer de categoria. Então vamos criar aqui então nossa category controller. Vamos criar inicialmente aqui. Nós precisamos definir. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é definir qual rota o cliente ou usuário, qualquer pessoa vai chamar essa API. Eu vou chamar aqui, ó, vamos chamar aqui de router, certo? E vou falar qual o caminho que é possível para percorrer isso, né? Vou chamar, vai ser api.categories. A gente tem que importar aqui um componente chamado aqui, ó, useMVC. Então aqui em cima a gente vai importar esse pacote e essa rota fica disponível, tá? Ok? Dentro dessa categoria nós vamos precisar ler uma categoria, nós vamos precisar criar uma categoria, nós vamos precisar atualizar uma categoria, deletar uma categoria. Então nós temos aqui 4 operações.
Essas 4 operações a gente vai definir elas aqui agora. Então a gente vai colocar então que ela é um método público. Eu vou colocar inicialmente como void, mas a gente vai entender isso logo mais. Então public void index. O index quer dizer o quê? É uma listagem padrão de categorias. Basicamente a gente vai lá no banco de dados, vai listar todas as categorias que tem e vai disponibilizar via JSON ou JSON, cada um chama de um jeito, mas eu vou chamar de JSON. Devolve um JSON com uma estrutura normalizada e organizada sobre cada item que tem no banco de dados. Categoria a gente está falando de, se a gente levar para o lado de comida, a gente está falando de categoria de hambúrguer, estamos falando de categoria de açaí, enfim, vários outros produtos. Então vamos inicialmente criar assim. Ah, vamos precisar também de um método chamado public void, que nós vamos precisar fazer uma inclusão. Então vamos criar um método chamado também store, que ele é responsável por fazer a inclusão no banco de dados, tá? Vamos criar também um método void chamado update, que é para fazer nada mais até mesmo do que fazer o update em banco de dados. E também vamos precisar de mais uma rota para fazer então o delete dessa categoria, caso a gente precise. Só que acontece, se a gente rodar isso daqui agora, aqui ó, em cima, OnPI, dá um clique, ou você pode apertar o F5, ele vai processar aqui, abriu aqui na lateral, né? E está dando um erro aqui, porque o que acontece? Nós temos um método, nós temos um controller para, né, que a gente definiu, mas a gente não tem especificado os tipos de requisição que a gente vai fazer. Tá? Então a gente vai começar a definir isso. Então o index ele é um método HTTP GET. Qual a função do GET? Ele é uma função usada para leitura. Então toda vez que você pensar em leitura, pense primeiro em usar o HTTP GET. Ok? Se a gente está falando de store, nós estamos falando de fazer uma inclusão de um item no banco de dados. Então nós, por convenção, nós usamos o HTTP post. HTTP post. Quando nós estamos falando de uma atualização, a gente está falando de um verbo chamado HTTP put. E quando a gente está falando de delete, nós estamos falando então de um tipo de requisição do tipo put. Vamos trabalhar com essas 4. Então, se a gente rodar agora a nossa API, ainda está dando erro. Então vamos lá. Conflito de método no método put category. Tá, beleza. Basicamente o que ele está dizendo aqui que tem 2 métodos duplicados, né? E realmente, o HTTPut e HTTPut. Então vamos botar aqui HTTP delete, ok? Então vamos startar novamente. Agora sim, ó. Então nós já temos aqui um escopo inicial do que seria uma API. Então, dentro de uma categoria nós teremos aqui uma listagem, que geralmente é associada a um get. Nós teremos uma inclusão, que geralmente é associada a um post. Nós temos então o put, que é associado a uma atualização, e um delete, o nome já se diz, né? Deletar. Vamos fechar aqui então, tá? Então nós já temos aqui a nossa rota definida, temos então aqui uma prévia, né? Então eu vou colocar aqui, ó, que isso aqui é uma criação, isso daqui é uma atualização, isso aqui é um delete. O que precisa para contextualizar uma categoria? Nós precisamos de ter um nome, nós precisamos de ter um ID, que é um código único interno, né? Mas basicamente a categoria nós precisamos de um nome. E se ela está ativa ou não, né? Então, aqui dentro do nosso projeto, eu vou estar criando aqui uma pasta. Eu vou aqui, ó, botão direito, em cima do projeto, botão direito, adicionar. Vou criar uma pasta chamada domain, né? Dentro de domínio, eu vou criar mais uma pasta chamada DTO, que é basicamente são todos os parâmetros possíveis que
o front-end ou a galera do cliente que vai chamar essa API precisa passar para nós, né? Para nós poder darmos continuidade internamente dentro dos parâmetros, né? Então, aqui dentro eu vou criar então mais uma pasta chamada category, né? E falando então aqui da parte de listagem aqui, vamos lidar primeiro com esse elemento aqui de listagem, get. Eu vou criar aqui então agora uma classe chamada category list. Vou chamar de category item. Category item. Para a gente devolver uma listagem, o que essa tela precisa? O que a gente acha necessário devolver? Nós precisamos devolver aqui, ó. Eu criei então, dentro dessa classe, eu criei então uma propriedade pública, né, que ela vai ficar acessível, né, quando você instanciar esse item, tá? Então, public item, eu vou chamar isso aqui de ID. Nós precisamos então do ID, nós precisamos também aqui de uma string, aqui nós precisamos também saber o nome dessa categoria. E vamos colocar também aqui uma propriedade então booleana, que é para dizer se só está ativo ou não. Então pronto, a gente já tem aqui então o que seria um scope inicial, né, para uma que a gente precisa mínimo. Então nós temos aqui as propriedades mínimas para trabalhar com a categoria, né? A gente vai fazer aqui, vou montar uma lista aqui, var list. Vamos pegar então o tipo de lista que eu quero. Então eu quero eu quero uma lista. Quando você coloca esses itens aqui, você especifica o tipo de lista que você está criando. Então a gente está criando um tipo de lista, categoria item. Eu vou criar um for each aqui, ó. Você criar um for. A função desse for aqui, então a gente vai criar 10, eu vou criar dinamicamente aqui 10 itens para essa lista, tá? Vamos fazer assim, ó. Então vamos criar aqui agora um item que new .dto.category item. Tá, então com o meu objeto criado, né, do tipo category, eu preciso colocar agora os itens. O item vai precisar de um ID. Eu vou colocar inicialmente isso aqui, mas a gente vai pegar do banco de dados, vocês vão entender um pouco mais tarde. Aí vamos pegar um item agora também, vamos dar um nome para ele, que é essa categoria. Eu vou colocar um nome aqui dinâmico, então eu vou botar assim, ó, categoria, por fazer uma interpolação de string, que é você coloca esse cifrão na frente e você consegue concatenar, né? Então, quando aparecer lá na tela, vai aparecer categoria 0, categoria 1, categoria 2, entendeu? E agora, item.active, vou botar true em todos, né? A partir desse momento aqui, ó, eu acabei de ter um item, né? E com suas propriedades públicas preenchidas. Nós criamos então essa lista aqui em cima que eu vou estar adicionando esses itens aqui dentro. Então, para adicionar um item na lista, eu pego aqui lista.add, jogo o item que eu acabei de criar. Mas só isso aqui não basta, a gente precisa devolver essa listagem. Então, como é que a gente vai definir isso? Então, eu vou botar aqui, ó, primeira coisa, vou botar aqui um action e action result, né, que eu vou ter um resultado. Ah, tá, uma coisa que está faltando aqui. Precisamos fazer também uma herança aqui, ó, que é um controller base. A função do controller base aqui, ele entrega para a gente alguns métodos HTTP codes, né? Que é código 200, que é de sucesso. Se der algum erro, algum problema de validação aqui, você consegue fazer isso fácil. Nesse caso aqui, como é só leitura, eu preciso dar, então, eu preciso retornar para o usuário final que chamou essa listagem de OK. Aí aqui é um método que é herdado, que está aqui dentro, né? Então eu vou devolver só essa lista nossa aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Então agora vamos startar nossa a API novamente.
Aqui, beleza. Vamos vir aqui então no nosso método get que a gente está trabalhando. A gente vai clicar aqui, ó, try it out e vamos só executar. Ele vai chamar a nossa lista e tá aqui a nossa lista, ó. Ele já trouxe preenchido, né? Então, categoria 0. Eu tinha falado da interpolação, tá vendo? Ele concatena. Então, a gente tem um ID 0. Então, tá tudo preenchido. A categoria 1, categoria 2, categoria 3, categoria 4, certo?